Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Momento Indústria do Sistema FIEP. E hoje vamos falar de um tema importantíssimo para o setor industrial. A complexidade do sistema tributário brasileiro e a elevada carga tributária estão entre os fatores que mais comprometem a competitividade da indústria de maneira geral aqui no país. A reforma tributária promete melhorar esse panorama, pelo menos em relação à complexidade. Mas a perspectiva é de que a carga ela deve seguir elevada, essa carga tributária. Nós vamos, neste episódio, debater os impactos da reforma para a indústria para os próximos anos. Não só nesse momento, mas também trazendo essa perspectiva futura. E o Momento Indústria do Sistema FIEP recebe, então, para este assunto, o Guilherme Hackmi, que é diretor da FIEP e coordenador do Conselho Temático de Assuntos Tributários da Federação, e o Alexandre Tortato, que é advogado e consultor desse mesmo conselho. Gostaria muito de agradecer aqui tanto o Alexandre, que está comigo aqui no estúdio da CBN, quanto o Guilherme, que está online conosco, de ter aceitado esse nosso convite para falar de um assunto tão importante. Eu começo esse Momento Indústria questionando o Guilherme sobre um fato da carga tributária, Guilherme, porque mesmo com a simplificação, a perspectiva é dessa carga tributária permanecer elevada. Quais os impactos disso para a competitividade do setor industrial, Guilherme? Joyce, por mais importante que seja a simplificação, ela por si só não é o suficiente para garantir e manter a nossa competitividade, principalmente frente aí aos mercados internacionais dos nossos competidores. O projeto de lei, o PLP 68, que saiu da Câmara e hoje está no Senado, com as alterações que foram realizadas até agora, a alíquota já está em 28%. Se houver ainda mais alterações, mais exceções forem criadas no Senado, essa alíquota aumenta. Só para a gente ter uma ideia, né? Países como o México, para citar alguns, o México tem uma alíquota de 16%, o Chile 19%, a média dos países da OCDE é 19%. Então, de fato, nós não podemos dizer que hoje nós vamos poder conseguir ganhar competitividade com essa reforma tributária, o que, na verdade, é uma pena, né? A gente entende que foi uma oportunidade perdida, porque poderia ter se avançado muito mais numa justiça tributária, ampliar a base para que todos os setores pudessem pagar uma alíquota menor, mas, infelizmente, né, uma proposta também que a gente sempre defendeu era que fosse feita uma reforma administrativa primeiro, para a gente diminuir o custo do Estado, diminuir essa necessidade de arrecadação, para assim a gente poder ter uma alíquota mais adequada que pudesse nos garantir mais competitividade. Mas, infelizmente, para esse momento, ainda nós não vamos ter esse cenário. Esperamos que logo que se encerre nessa discussão da reforma tributária, a gente possa trabalhar em pautas que, de fato, aumentem a nossa competitividade frente aos mercados internacionais, que têm um custo para produzir nos seus respectivos países bem menores que o nosso. Bom, eu gostaria também de aqui incluir o Alexandre Tortato na nossa conversa, já com um direcionamento, Tortato, no seguinte sentido: na prática, o que representa para as indústrias a reforma? Porque a premissa é de simplificar. Vai simplificar, pelo menos? Vamos colocar desta forma, Alexandre? Bom, Joyce, a ideia é que sim, né? Como o Guilherme bem mencionou, a gente está ainda em trâmite no Congresso Nacional com os projetos de lei complementar que regulamentam o texto constitucional que foi alterado no final de 2023, mas na prática, o que a reforma traz? A gente traz uma diminuição dos tributos existentes, mas da tributação sobre o consumo, mas mais importante do que a quantidade de tributos é que esses tributos eles serão muito parecidos ou então idênticos entre si, né? A gente tem uma destinação diferente da arrecadação, a gente tem uma contribuição sobre bens e serviços que seria para a União e o chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que iria para os estados e para os municípios. Embora sejam dois tributos distintos, eles devem ser idênticos. E quanto mais parecidos
parecidos eles sejam, melhor para as empresas, especialmente para as indústrias. Porque hoje nós temos, além de termos diversos tributos com competências distintas, né, de Estado, União e municípios, eles são muito diferentes entre si. Né? Eles têm metodologia de apuração de crédito, de pagamento, de creditamento muito distintas entre si. Então, isso traz muita complexidade. Claro que não é a bala de prata ainda que a gente precisaria, mas sim, essa diminuição da quantidade de tributos e, especialmente, que eles sejam de uma apuração, né, muito mais simples do que as metodologias que a gente tem hoje, isso trará uma certa simplicidade para as empresas, especialmente para o setor industrial, que hoje é talvez quem mais sofre com essa quantidade de tributos distintos, essas dificuldades, essas restrições ao crédito, ao aproveitamento de crédito sobre investimentos, que é hoje um grande problema para a indústria. Então, a gente espera que ainda nesse trâmite, né, no Congresso Nacional, a gente consiga ter um bom texto aprovado e a gente consiga sair ganhando com alguma competitividade. A FIEP sempre falou muito, né? Sempre trouxe esse assunto da carga tributária, dos impostos à tona, trazendo isso para a sociedade. Agora, Guilherme, tem esse conselho temático específico para tratar também disso, dos assuntos tributários. Como o conselho, então, tem acompanhado e contribuído também para essas discussões sobre a reforma? E que outras ações o conselho também promove para defender os interesses da indústria nesta área, nesse quesito, Guilherme? Joyce, desde quando os 2 projetos de lei complementares foram enviados pelo governo, né, ao Congresso, o que nós fizemos? Nós mapeamos eles, nós dividimos aí entre os assuntos que eles tratavam, por exemplo, imposto seletivo, construção civil, enfim, regimes diferenciados. Nós formamos 19 grupos de trabalho, colocamos especialistas em cada um desses grupos, chamamos aí as empresas afetadas, que seriam afetadas em cada um desses temas, e com isso nós formamos, assim, vamos dizer, um manual do que seria necessário para a gente, de melhoria, né, nesses textos, para que a gente pudesse avançar para ter uma reforma que, de fato, melhorasse a vida ali das empresas nesses segmentos. Então, desses 19 grupos de trabalho, para você ter uma ideia, saíram mais de 35 emendas que nós elaboramos. Essas emendas nós apresentamos na Câmara dos Deputados, tanto no PLP 68 quanto no PLP 108. Nós apresentamos mais de 35 emendas pelos nossos parlamentares, parceiros, né? Algumas delas nós conseguimos avançar, conseguimos aprovar, outras não, não foi possível, houve uma necessidade também, não sei se diria uma necessidade, mas o rito que foi estabelecido para aprovação dessa reforma foi um rito, na Câmara dos Deputados principalmente, foi um rito um pouco mais acelerado, ele acabou prejudicando um pouco o debate. Hoje os 2 projetos se encontram no Senado. No Senado, nós já apresentamos no PLP 68 as emendas que nós não conseguimos aprovar na Câmara, então já estão lá no Senado, nós já estamos trabalhando com a bancada do Paraná e com os parlamentares parceiros para que a gente consiga aprová-las, e o PLP 108 nós estamos na fase aqui de elaboração das emendas agora para o Senado. Eu acho que o trabalho tem que continuar. A grande parte, assim, da reforma já está definido como vai ser, a maneira como vai ficar. O que nós não podemos permitir nessa fase agora são alguns retrocessos. Por exemplo, nós não podemos permitir que seja instituído na reforma tributária a substituição tributária, que hoje é um mal que tanto tira a competitividade da indústria, por exemplo, do Paraná, vamos dizer especificamente, mas da indústria como um todo. Nós sabemos que existe uma vontade ali por parte de alguns estados de se instituir a substituição tributária. Nós estamos lutando nisso junto com a bancada do Paraná e com outros parlamentares também de outras bancadas para que isso não aconteça. Entre outros temas importantes também que a gente julga que são necessários para a gente poder avançar de fato numa melhoria do nosso sistema. O Tortato segue comigo aqui no estúdio da CBN e a gente vai falar também um pouquinho sobre
essa preparação, Tortato, porque muitos empresários ainda têm dúvida, muitos industriais têm dúvida sobre o que efetivamente muda com a reforma. A gente sabe que ainda precisa, no final das contas, ainda muita definição, né? Mas quais são as alterações mais significativas que as indústrias já devem ficar de olho, Tortato? Joyce, muito importante essa sua pergunta, porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas, né, alguns industriais, empresários de um modo geral, eles acreditam que ainda está sendo discutido o que vai ser aprovado. Precisa entender o seguinte, a reforma tributária ela já é uma realidade, a emenda constitucional já foi aprovada em 2023, as diretrizes do novo sistema tributário já estão aprovadas e a gente está agora regulamentando, mas nós já temos inclusive as datas do início da transição. Então vai ser muito perigoso, vamos dizer assim, para qualquer atividade empresarial que vai esperar o decorrer do ano de 2025 ou vai esperar o final de 2025 para começar a se preparar ou a estudar os impactos disso no seu negócio. Talvez possa ser tarde demais. A gente vai ter duas mudanças fundamentais, que é, primeira, a mudança da tributação que hoje em dia é na origem, né? Então, para o destino. Então, isso vai impactar muito na questão dos incentivos fiscais. A gente vai começar a ter uma transição para acabar com os incentivos fiscais. Isso pode impactar no custo de produção das empresas, no custo dos seus produtos, dos seus insumos, de onde vêm os seus fornecedores. Às vezes tem uma empresa, uma indústria que compra determinados insumos de uma determinada região, que ele é mais barato, mas ele é mais barato em cima de incentivos fiscais. Então, pode ser que esse incentivo vai acabar, vai diminuir, e essa empresa não seja mais competitiva. Se ela for esperar a mudança efetiva ou o ingresso do novo sistema de forma ampla, talvez seja tarde demais para ela formar um novo fornecedor e ela vai perder competitividade. Então, essa é uma das mudanças mais relevantes. A outra mudança que você me questiona, muito importante também, é essa questão da não cumulatividade, né? Hoje a gente tem ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, que incidem de forma transversal, de forma diferente em várias etapas da cadeia, e um tributa, mas não dá crédito, outro dá crédito parcial. E a ideia, o conceito, né, da reforma é que esses dois tributos, especialmente, sejam não cumulativos, amplamente não cumulativos. Claro que, infelizmente, já há restrições nessa não cumulatividade. O processo legislativo ele acaba nos trazendo notícias não sempre muito boas, né? Tem muita negociação no meio das contas, né? Interesses setoriais, né? E foi colocado muito uma certa injustiça, né, com relação a que seria um benefício da indústria, que a indústria carrega a maior parte da carga tributária há muitas décadas no país. E outros setores, eles têm uma carga tributária menor. Então, quando eu tento ampliar essa base e equalizar essa carga tributária, eu acabo gerando dificuldades de negociação no Congresso para que isso seja efetivamente implementado. Mas então é muito importante que os empresários tenham noção, né, tenham entendimento de que já está implementado, vai começar a transição a partir de 2026, então eles precisam começar a estudar, começar a fazer os cálculos, começar a fazer as análises dos seus clientes, para onde ele vende. Hoje eu posso vender para um lugar que a carga é X e ela vai aumentar, ou eu posso vender para um lugar que a carga é Y e ela vai diminuir. Então toda essa análise, quem começar, eu acredito, a fazer isso anteriormente, e aqui acho que o nosso papel do Conselho, como o Guilherme bem colocou, é levar a informação aos industriais, é ajudar as indústrias no que elas pedirem e também a gente estar à frente, né, nos auxiliando e levando informação para que a gente consiga ter um setor industrial cada vez mais forte e muito mais informado nessas questões que são realmente muito complexas, né? A proposta é justamente isso. Como eu disse no início do Momento Indústria, desta vez, a gente também quer antecipar um pouco dessa questão do futuro. Então, o Tortato já deixou essa missão aqui para a gente, para todos nós, de fazermos não só reflexão, mas colocar como atividade, né? Tarefa interna. Agora, Guilherme, além da reforma tributária, quais outros avanços também seriam interessantes e importantes para aliviar o peso dos tributos na indústria? O foco agora é na reforma, mas tem ainda muito a se discutir dentro dessa área, dentro desse tema? Joyce, tem muito. E eu diria que toda a pauta tributária, ela gira em torno do quanto que um país precisa de arrecadação para bancar todas as suas despesas, né? Nós estamos falando aqui todos os dias nos jornais de arcabouço fiscal, de corte de gastos. Então, tudo isso envolve a pauta tributária. Então, primeira coisa, na nossa visão, é necessário uma reforma administrativa. O país precisa olhar os seus gastos públicos, precisa analisar onde estão sendo gastos, o que está sendo gasto, e precisa diminuir isso. A gente não pode
normalizar essa situação de uma indústria, uma empresa, um comércio, precisar pagar 28% de imposto sobre valor agregado para bancar esse Estado tão grande. Então, esse é o primeiro ponto que a gente entende. Há necessidade urgente de ser feita uma reforma administrativa. O segundo ponto, que também é urgente, é uma reforma sobre a folha de pagamento. Hoje, é muito caro para o empregador manter os seus empregados. Um funcionário de uma indústria, ele custa mais de 100%. Se o salário dele é R$3.000, ele custa mais de R$6.000 para a empresa. Então, é necessário que seja feita uma reforma sobre a folha de pagamentos. Esse é um debate que precisa ser feito de maneira séria, sem populismo. Hoje nós estamos vendo aí medidas absurdas, populistas, como diminuição da jornada de trabalho, e que podem ser discutidas sem problema, mas de acordo com a realidade do país, sem populismo, levando em consideração as consequências que isso poderá trazer. Então, em suma, eu te responderia que uma reforma administrativa é necessária com urgência e uma reforma sobre a folha de pagamentos. Tortato, o sistema como um todo, o sistema tributário brasileiro é conhecido pela sua complexidade. O objetivo com isso tudo é, pelo menos, simplificar de um lado. Mas hoje, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela indústria para justamente se manter em conformidade tributária? É um desafio diário esse? É um desafio diário, Joyce. Realmente, por mais que a indústria ela tenha ali um compliance tributário, vamos chamar assim, ela tenha assessores capacitados, tem a equipe competente para isso, ainda assim ela fica sujeita a uma interpretação distinta da Receita Federal daquilo que ela interpreta como correto. A gente tem hoje grandes discussões, seja no judiciário quanto no administrativo, no âmbito da Receita Federal, com interpretações distintas da legislação tributária que vem de 20 anos, 25 anos atrás. Então, esse é o grande ponto. A gente tem uma insegurança de interpretação mesmo da norma tributária em razão da sua própria complexidade, da quantidade de normas regulamentares, instruções normativas, é um arcabouço legislativo gigantesco, e isso traz muita insegurança e dificuldade, de fato, para as indústrias conseguirem estar em conformidade, e ainda que assim estejam, elas ficam sujeitas a uma mudança de entendimento, uma mudança de jurisprudência, por exemplo, que acaba contestando seus tributos pagos nos últimos anos e ela acaba gerando uma dívida. Bom, a gente vai fechar esse momento indústria falando um pouco sobre o futuro, mas porque é importante a gente colocar também este olhar. A reforma tributária será suficiente para tornar o Brasil mais competitivo? Isso estou falando no cenário global, em questões internas, ou outras medidas serão essenciais também? Eu queria que, primeiramente, o Guilherme respondesse e depois eu jogar a bola aqui para o Alexandre. Guilherme, por favor. Não, Joyce, na nossa visão, não é o suficiente. É um primeiro passo, a simplificação ela é importante, né, como estávamos dizendo, ela é importante, mas é só um primeiro passo. Nós precisamos avançar agora. Primeiro ponto, nós precisamos no Brasil, nós precisamos de previsibilidade. O que tem acontecido desde o dia 1º de janeiro de 2023 é que o setor produtivo tem sido bombardeado por medidas de aumento de arrecadação, por aumento de tributação, e sem que seja feito um dever de casa por parte do governo federal de redução da máquina pública, de corte de gasto, uma reforma administrativa. Então, o primeiro ponto nós precisamos de previsibilidade, nós precisamos de segurança jurídica nas regras que já estão hoje aqui colocadas. Como eu disse, né, nós precisamos que seja discutido de uma maneira séria, de uma maneira própria, a desoneração da folha de salários dos nossos empregados, folha de salário como um todo, não de um ou outro setor, mas como um todo. Nós precisamos de uma reforma sobre a folha de salários e nós precisamos que, de uma vez por todas, o governo entenda que é por meio da indústria, do comércio, da iniciativa privada, que vai se poder alcançar as políticas públicas que eles tanto desejam. Então, não adianta espremer, aumentar a tributação, aumentar a arrecadação, sendo que chega um ponto que o empresário ele não consegue mais repassar esses tributos para os seus consumidores. E isso acaba diminuindo a própria atividade, acaba tendo um efeito contrário. Então, eu acho que, se eu pudesse resumir, eu diria que nós precisamos de segurança jurídica,
precisamos de uma reforma ampla administrativa e uma reforma sobre a folha de salários, e para a gente poder avançar aí e ter um desenvolvimento que a gente tanto deseja e uma competitividade frente aos nossos concorrentes internacionais. Tortato, e a sua visão também, por favor? Eu vou na mesma linha que o Guilherme, Joyce, e é sempre importante a gente lembrar, embora a gente chame de reforma tributária, que de fato é uma reforma, mas a gente está falando da reforma tributária sobre o consumo. A gente ainda precisa da reforma sobre a renda, seja das pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e como o Guilherme bem mencionou, a reforma da tributação da folha, que é outra incidência muito relevante na atividade empresarial, especialmente. É muito grande, é um custo elevado das empresas, e isso também tira a competitividade do setor produtivo nacional. Então, a gente está falando de, vamos dizer assim, um terço do que a gente precisa discutir em termos de reforma tributária do nosso sistema como um todo. A gente fala reforma, que ficou assim comumente chamado, mas a gente está falando só da tributação sobre o consumo. A gente ainda tem 2 etapas importantes para avançar, para melhorar e para trazer competitividade, que eu acho que, falando aqui especificamente de tributos, ainda a gente precisa avançar após a aprovação e a regulamentação dessa reforma sobre o consumo. Eu gostaria muito de agradecer tanto Alexandre Tortato, que é advogado, consultor do Conselho Temático de Assuntos Tributários da FIEP, quanto Guilherme Hackmi, que é diretor da FIEP e coordenador desse conselho sobre o qual estamos falando hoje. Foi mais um Momento Indústria do Sistema FIEP, falando de outro tema importantíssimo para o setor industrial paranaense. Convido vocês também a acompanharem outros episódios no YouTube da CBN Curitiba e da CBN Londrina também, além do Spotify. Até o próximo episódio.